Alô, amigos do NES, Dr. Alonso e Alonso, nosso boa noite. Temos hoje um encontro pela internet, devido à inviabilidade de nos encontrarmos pessoalmente, como de hábito fazemos nas nossas palestras de quinta-feira. E hoje, para nossa alegria, nós estamos nos reunindo e convido a todos os habituais frequentadores do NES e os internautas que nos ouvem e nos assistem, para que nós possamos fazer algumas reflexões sobre o tema Jesus e o amor dos anônimos. Jesus tinha uma predileção pelo amor de anonimato. Ele preconizava que nós não deveríamos alardear o bem que nós fazemos, sempre preocupado em preservar tanto o beneficiado quanto seu eventual benfeitor, porque ao beneficiado se deve garantir, no mínimo, a privacidade, no mínimo, o respeito à sua identidade, para que não se exponha gratuitamente às pessoas a pretexto de ajudar. Até porque as pessoas têm a sua dignidade e, embora os problemas as atinjam e nos atinjam de maneiras diferentes, mas sempre pode acontecer, de termos necessidades específicas. Em grande parte se fala das necessidades materiais, em outros aspectos se aborda a questão da sobrevivência física, mas há outras modalidades de caridade em que, às vezes, a dignidade da pessoa pode ser exposta. E Jesus se preocupava com isso. Jesus tinha essa preocupação precípua, a preocupação de preservar o beneficiado. Mas também ele tinha a preocupação de preservar o benfeitor, porque o benfeitor poderia avaliar de uma maneira transversa o gesto, a atitude de ajudar, e aí então poderia escorregar na casca de banana da vaidade. Isso não é incomum, acontece com uma relativa frequência, e não é um fenômeno de hoje. Isso já acontecia nos tempos de Jesus. E a preocupação de Jesus tinha sua razão, porque naquele tempo os grandes doadores do templo, os ricos, abastados, as senhoras da sociedade, viúvas que herdavam grandes fortunas, muitos bens, acabavam por fazer generosas doações no templo. E era comum até se contratar trombeteiros para fazer o anúncio de que haveria uma grande doação, um grande benefício, um grande auxílio ali no templo, em determinado dia, em determinada hora. E havia quase que uma competição entre os doadores para ver quem era mais generoso, quem se expressava melhor no meio da sociedade, angariando um prestígio, angariando ali uma compensação para o seu orgulho, que ficava exalçado com a manifestação de espanto de uns e de admiração de outros. Então era comum. Foi por essa razão que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 3, ele manda uma recomendação muito clara, diríamos uma recomendação contundente. E ele dizia, e me permitam até, vou fazer a leitura rapidamente, ele dizia o seguinte, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Quando, pois, derdes esmola, não permitas que toquem trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem louvados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, aí está a recomendação, aí está a contundência de uma lembrança, uma advertência muito fraterna, porém muito, diríamos, afirmativa, muito segura, que Jesus faz.
Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fazes à direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo. Então, Jesus naturalmente faz essa advertência porque ele queria preservar a dignidade do gesto de doar e a dignidade de quem está a receber. Não foi por outra razão. Jesus não queria vetar que o indivíduo, de uma certa maneira, se sentisse orgulhoso do gesto que estava praticando. De maneira nenhuma. Aliás, ele estimulou que o bem fosse feito constantemente, que o bem fosse feito persistentemente. André Luiz, até interpretando essa fala, diz: ainda que haja algum interesse na sua doação, interesses de vaidade, de aparecer ou de querer realmente dar diríamos, subida na autoestima, faça o bem, né? Porque um dia você aprenderá a fazer o bem espontaneamente, desinteressadamente. Em outras palavras, é o que o grande benfeitor, que escreveu através do médium Chico Xavier, Obras Memoráveis, essa era a recomendação do André Luiz. Não importa, até por vaidade, faça o bem, meu filho. Melhor do que fazer o mal por qualquer razão, se há que há uma razão para fazer o mal. Creio que não. Creio que não. E creio estar certo de que não tem razão para fazer o mal, não há. Mas há quem faça, infelizmente. Imaginemos que até nesses tempos de pandemia, hora grave da humanidade, momento duro para a sociedade da Terra, momento de grandes reflexões, momento de rearrumação da vida social, da vida moral do planeta, de se fazer um repensar, um ressignificar das coisas, em que vidas esvaem as milhares, já beirando 1 milhão, se já não passou hoje, de 1 milhão de mortes no mundo inteiro. Só que no nosso país, 135, já caminhando para os 140, 150 mil mortes. Espero que não chegue. Torço aqui de coração, da minha parte, para que não chegue esse dia, para que essa hora não venha e essa visão de que o pior está passando, de que as coisas estão se acomodando, seja verdadeira. Porque não foi verdadeira na Europa, não foi verdadeira na África, não foi verdadeira na Índia. Talvez o Brasil seja privilegiado, espero. Mas não creio. Creio que todos nós estamos submetidos ao mesmo tacão. Imaginem que nessa época, surpreendentemente, enquanto nós vemos muita gente fazendo bem, bancos fazendo doações generosas, quando passaram toda a sua história, solapando finanças de gente necessitada, de pessoas em situação difícil, cobrando juros, diríamos, imorais, escorchantes, pagando pelo dinheiro do pobre poupador, daquele que guarda um troquinho para uma eventualidade, misérias de compensação. Mas isso é uma outra história. Os bancos, até eles, apareceram para fazer o bem. Pessoas que nunca achavam motivo, um jeito de fazer o bem. Tem pessoas que me disseram: olha, eu fiquei pensando assim, eu passei a vida inteira procurando um jeito de fazer o bem, mas não achava, eu não dava aquele clique. E agora, com a pandemia, eu vi que eu podia ajudar através da minha influência com os meus amigos, juntamente com entidades que já fazem esse trabalho. E eu, então, incorporei a minha colaboração, disse um desses amigos, a uma instituição que distribui cestas básicas. E eu me encontrei, confesso,
que eu me arrependo de ter demorado tanto, de ter dado tantas desculpas, de ter achado tanta dificuldade para fazer o bem. Hoje eu estou com a alma assim, mais tranquila, mais leve. Não ouvi isso de uma única pessoa, ouvi de várias. E não somente daqui da nossa cidade. Pessoas que despertaram, mas ao lado desses que de alguma maneira receberam um clique, o start, né, para fazer o bem, não tendo o hábito de fazê-lo da forma como resolveu fazer, podia ser até generosa em outros aspectos, fazer o bem em tantas outras situações, mas não da forma que resolveu fazer e achou por bem e que podia fazer e que estão fazendo, que graças a Deus estão fazendo, mas já estamos ouvindo no noticiário que aquele impulso inicial da generosidade está caindo, está diminuindo e que estão, diríamos, escasseando as doações. Isso preocupa, porque a pandemia ainda não passou. As suas consequências demorarão passar, mesmo se ela, porventura, vier a ser controlada, contida. Quando a vacina chegar, se a vacina conseguir dar a resposta que se espera, depois disso tudo, ainda vamos precisar da generosidade de todo mundo. Nós vamos ter que continuar fazendo a nossa parte, porque haverão sequelas imensas que hoje ainda não se tem nem ideia de quais serão. Já sabemos algumas que são. Fisioterapias lentas e difíceis. A recuperação do paladar para uns, do odor para outros, a recuperação, diríamos, do fôlego, a recapacitação dos pulmões, aqueles que não forem lesionados a um nível de difícil solução. Vamos ter que ajudar as pessoas que pela quarentena tiveram assim o seu ânimo, a sua vontade, a sua determinação abalados, os que perderam empregos, desalentados. Vamos ter que ajudar os tristes, vamos ter que ajudar aqueles que têm vulnerabilidades, os idosos, os solitários, os em situação de abandono, situação de rua. Então, a caridade daquela época de Jesus continua ainda sendo necessária até hoje, mas ele tratou de um outro nível de caridade para a qual nós hoje precisamos refletir sobre elas, que é a compaixão e, naturalmente, a empatia. Nos colocarmos no lugar daqueles que estão atravessando seus momentos. Nós também temos as nossas dificuldades, mas com a graça de Deus, a orientação do Espiritismo, o esclarecimento do Evangelho de Jesus, a nossa fé de que tudo isso é passageiro, de que tudo isso vai se modificar com o tempo, que as coisas são ciclotímicas, elas surgem, desaparecem, elas desarrumam e rearrumam, a humanidade sai mais forte, sai melhor, e naturalmente tudo isso é o que esperamos, tudo isso é o que desejamos. Mas a caridade continua sendo necessária e mesmo a pretexto de influenciar os outros, não foi derrogado o recado de Jesus de que nós precisamos ter um aspecto de cuidado na hora de fazermos a caridade. Temos que fazer, no limite do possível, dentro das nossas possibilidades. Mas temos que ter a prudência de não exacerbar o quadro das dificuldades dos nossos semelhantes. É preciso ter claro que não podemos esconder, né, nada debaixo do tapete. A realidade está aí, estão aí. A necessidade da humanidade é verdadeira, isso é real. Agora, paralelamente a esse boom, essa explosão de generosidade
tão bem-vinda, tão maravilhosamente eclodida no momento da grande dificuldade humana, da surpresa do mundo, quando o mundo teve que parar para poder enfrentar o inimigo invisível, que ainda ronda por aí. Tem gente que acha que não, que é fake, que não sei o quê. Não, não, não é verdade. 135 mil mortes não é uma brincadeira, é uma tragédia social. 4 milhões de infectados, muitos deles precisando de tratamento, é um problema de grande monta da sociedade. É um problema de todos nós. E cada um pode colaborar de um jeito. É uma pena que, ao lado de tudo isso, ainda apareçam os golpistas. Aumentaram os golpes, golpes de natureza econômica, financeira, golpes contra os próprios necessitados do socorro emergencial. É triste. Esse é o lado ruim dessa questão, talvez ruim no aspecto de ruim mesmo. Porque é impensável que as pessoas não tenham essa empatia de se colocar no lugar do indivíduo. R$ 600. Ah, mas isso é muito pouco, diriam alguns que têm mais do que isso. Outros poderão dizer, ah, mas é uma miséria. Mas é muito para quem não tem nada. É muito para quem não fez uma refeição no dia. É muito, como disseram as senhoras na reportagem ainda ontem, no Jornal da Noite, no Jornal Nacional. A avó com os netos e os filhos, 12 pessoas em 3 cômodos. E ela disse, eu não almocei e não vou jantar. E a netinha disse, deu a comida para os pequenos e não sobrou para mim. E a gente se pergunta, como é que pode? Então a caridade de que fala o Evangelho é importantíssima. E nós não podemos perdê-la de vista em momento nenhum. Nem no momento da crise, como a pandemia, nem nos momentos de bonança, quando a economia flutua em níveis mais altos, o emprego já está mais próximo de uma normalidade, coisa que nós vamos demorar para ver, certamente, porque ainda tem um período. Dizem que é a primeira onda que está passando, depois vem outra onda. Eu espero que não seja como na música do Lulu Santos, que o Tio Maia cantou muito bem, que a vida vem em ondas, no indo e vindo infinitos. A gente espera que não seja infinita essa pandemia, que não sejam infinitas essas dificuldades, que não sejam infinitos esses problemas, mas que se possa achar o quanto antes, com a graça de Deus e a sua bondade, a solução para esses problemas. Mas até lá, meus irmãos, nós vamos ter que continuar fazendo alguma coisa, né? Nós vamos ter que continuar dando de nós tudo o que nós pudermos. Se bens, bens, se material, material, se recursos amoedados, recursos amoedados. Senão vamos dar a nossa fraternidade, o respeito pela dor alheia, a nossa oração, o nosso incentivo aos profissionais, né? Porque tem muitos benfeitores anônimos que estão numa faina terrível, trabalhando dia e noite, incansavelmente, dentro das UTIs, nos hospitais, nas cozinhas dos hospitais, nas ambulâncias, nos serviços de socorro, nos laboratórios da ciência, na indústria da farmácia, voluntários em todos os lugares, em todas as instâncias, fazendo o que podem. De vez em quando aparece o nome de um, o nome de outro, numa reportagem ou noutra. Mas quem é que sabe quem são esses benfeitores anônimos? E são muitos, mas muitos, aqui na nossa cidade,
lá na capital, nos grandes centros, nas grandes universidades ou nos laboratórios. E até pesquisadores anônimos em laboratórios pequenos, pegando um fio da meada do vírus, vai tentando desbravar um caminho. E muitos sem expectativa de nenhuma compensação. E outros pagando um alto preço com a própria vida, como já aconteceu. Felizmente, a memória deles está gravada nas hostes maiores da espiritualidade. Porque nós, às vezes, podemos ignorar que é o nosso benfeitor anônimo, mas Deus não ignora o ato bom e generoso de ninguém. O mínimo, o menor. Tanto que Jesus fala do dia das grandes doações do templo, em que os discípulos ficaram impressionados, porque teve doador que doou 200 moedas de ouro, fortuna naquela época. Ainda havia ontem o fundador de um duty free, essa coisa de aeroporto, loja de aeroporto, ele tinha uma rede de lojas. E ele tinha 8 bilhões e meio de dólares. E ele criou uma fundação, foi destinando esse dinheiro. E essa semana ele se reuniu com alguns doadores, os mega doadores da humanidade, Bill Gates, Warren Buffett, esses grandes nomes, né? E doou os últimos milhões de dólares que ele tinha. Reservou só 2 milhões de dólares para ele e a mulher no envelhecimento dele. Ele, com mais de 70 anos, entregou a sua fortuna à filantropia. Então, como naquele tempo, os grandes doadores sempre estiveram por aí nas hostes da sociedade, fazendo a sua doação no limite do seu poder, da sua fortuna, né? E Jesus, observando aquilo naquele dia, viu que os discípulos ficaram assim meio encantados, ficaram de uma certa maneira empolgados com aquelas doações. E ele então elogiou a viúva que foi lá dar umas moedas, pequeno óbolo, o que lhe faltaria para o sustento. Ela foi levar ao gasofilácio. Ela foi levar lá a sua doação, depois que todo mundo saiu, foi lá e colocou. Jesus enalteceu esse gesto. Há uma mensagem espírita que fala de uma outra doação na mesma circunstância, que foi quando todo mundo saiu, uma senhorinha que apareceu com uma vassoura, provavelmente improvisada, de ramos, e começou a varrer toda aquela sujeira do templo que havia sido deixada por uns e outros. Que também teve o seu gesto exaltado numa mensagem cristã. Então Jesus fazia questão de dar o benefício do anonimato, para que essas pessoas não fossem mal interpretadas, incomodadas e pudessem fazer com persistência, com perseverança, mas dentro das suas possibilidades, o ato generoso de doar. E assim em toda a história do Evangelho. Todo o bem que Jesus fazia, a sua oferta de amor, que era sempre precedida de uma fala, de uma palavra interessantíssima, uma pergunta que ele fazia com frequência. Que queres que eu te faça? Fez essa pergunta para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perguntou para ele, melhor dizendo, sem saber que Jesus fazia essa pergunta ao longo do tempo, antes mesmo de Saulo surgir e ter um encontro maravilhoso com Jesus às portas de Damasco. Porque aí é Paulo que pergunta a ele, Senhor, que queres que eu faça? Sem rumo, sem perspectivas, desorientado pelo encontro com Jesus. Aquele que se tornaria o apóstolo da gentilidade, o apóstolo
do Evangelho, o apóstolo cristão por excelência, perguntou a Jesus: "Que queres que eu faça?" Mas essa pergunta Jesus fez para o cego de nascença que gritava: "Senhor, filho de Davi, cura-me!" Os discípulos se incomodavam, né? E aí Jesus: "Chamai-o, deixai-o vir a mim." E aí diz o texto do Evangelho que ele jogou a capa de lado, a capa com que se protegia, e foi até Jesus. E Jesus lhe pergunta: "Que queres que eu faça?" "Eu quero ver, Senhor." "Crês que eu te posso fazer ver?" "Creio, Senhor." E aí Jesus, como ele mesmo diz, o cego de nascença, unta os seus olhos com o lodo bizarro feito de terra do chão com a saliva. Até numa palestra em que eu faço uma abordagem desse tema, eu me perguntei, né? E perguntei, assim, de uma maneira aleatória, por que depois desse evento tão maravilhoso, da cura com um unguento bizarro, esse emplasto, essa compressa estranha, né, não aconteceu mais? Seria por falta de terra? Não, porque terra do chão, na terra é o que não falta. A terra é um pleonasmo. Terra na terra, ou terra da terra, né? Será por falta de saliva? O que o mundo gasta de saliva, de maneira inteligente ou de maneira não inteligente, de maneira proativa ou de maneira desastrada, é um absurdo. Vale por um rio caudaloso. Mas se tinha terra suficiente e abundante, faltava a saliva divina da boca santa de Jesus. Daquela que, quando abria, diz o evangelista, ensinava. Assim, quando impunha as mãos, ele curava. Bastava Jesus impor as mãos e às vezes nem isso. Levanta a filha de Jairo, de que ninguém sabe o nome. Sabe só o nome do pai, mas não sabe o nome da filha. Cura a mulher da hemorragia, 12 anos dolorosos de uma menstruação que não cessava. E essa nem precisou que Jesus lhe tocasse, porque bastou que ela tocasse as fímbrias da túnica de Jesus, a borda da túnica de Jesus, e se curasse. E Jesus lhe devolve o mérito do esforço quando ela diz: "Senhor, fui eu que te toquei", porque Jesus indagou os discípulos: "Quem foi que tocou em mim?" Imagina a cara dos discípulos olhando para Jesus assim e falando assim: "Ó, esse tanto de gente aí se esbarrando, todo mundo querendo tocar-te. O senhor pergunta quem foi que te tocou?" E Jesus diz: "Alguém tocou em mim e retirou virtudes." Jesus irradiava essa virtude curadora. Seus fluidos iam a longínquas distâncias, expandidos pela sua irradiação poderosa celestial. E aquela mulher então arranja jeito, se lança aos pés de Jesus e diz: "Senhor, fui eu, perdoa-me, fui eu que te toquei." E Jesus diz: "Vai-te, a tua fé te curou." Ele nem quis o mérito da cura, descartou a possibilidade da autoria e ofereceu a ela a compensação do esforço de acreditar, de esperar, de saber que ia receber. Mas era uma mulher da hemorragia, ou a mulher hemorroíça, ou a mulher do fluxo de sangue. Ninguém tem um nome, a identidade. O bom samaritano, que acudiu o homem que foi atacado por salteadores. Nem se sabe quem era aquele homem que estava na estrada, o andarilho, quando descia de Jerusalém para Jericó.
mas se sabe que era um homem que foi assaltado, foi abatido, foi violentado, e ele teve a passagem do levita, do sacerdote, que tinham urgências demasiadas para cuidar. E aqui, com todo respeito, não estamos em julgamento da atitude de ninguém. Mas às vezes as nossas urgências nos atrapalham de fazer a caridade. Nós às vezes nem avaliamos onde é que a nossa urgência é maior, se é em salvar e ajudar o próximo, ou se é resolver pontualmente um problema. Jesus disse isso para quem ele disse: Senhor, eu vou seguir contigo para onde o Senhor for, mas deixa primeiro ir lá enterrar o meu pai. E Jesus diz: deixa aos mortos a tarefa de enterrar os seus mortos. Não era desprezo pela paternidade, pelo laço consanguíneo. Não, não. Ele dizia apenas que por ele você pode fazer pouco, mas pelo teu próximo você pode fazer muito. Aquele outro que diz: Senhor, eu preciso despedir da minha família. E Jesus, sem desrespeitar os laços filiais e fraternais, disse: aquele que toca comigo a enxada ou a charrua e olha para trás não é digno de mim. Em outras palavras, quer dizer, Jesus sempre mostrava que a gradação das urgências, a gradação das necessidades, às vezes nos impõe escolhas difíceis. Naturalmente, você precisa pensar: o que eu posso fazer num caso destes? Não gosto de usar exemplo pessoal, exatamente para fugir desse marketing pessoal, dessa coisa de estar se referindo a si mesmo. Nós temos referências melhores. Jesus é a nossa referência por excelência. Mas aconteceu comigo, com a morte de uma sobrinha, tinha palestra para fazer. Esse ainda pude participar do sepultamento e viajar depressa para Araxá, aqui próximo, há muitos anos. No dia que minha mãe faleceu, eu tinha compromisso, estava no trabalho. Uma irmã falecendo em Franca e eu, numa cidade do interior, com uma palestra para fazer à noite. Concluí o meu programa. Isso aconteceu com outro irmão, porque nessa agenda de palestras por 45 para 46 anos de atividade, nós enfrentamos situações as mais diversas, mas o dever nos chamava, e sem prejuízo da dedicação familiar, da presença que foi possível, ainda que por pouco tempo, junto do ente querido que estava de partida, pudemos fazer uma coisa e outra, cuidando de cada um no seu tempo. E naturalmente foi o que Jesus disse para aquele rapaz. Mas Jesus não cita quem foi que disse que queria visitar o parente ou enterrar o pai. Ele preservou a identidade de ambos, para que o exemplo servisse para todos. No bom samaritano, nós nem sabemos quem era o bom samaritano. Aliás, samaritano tinha uma péssima reputação. Aquele pessoal da Samaria, na época, tinha lá um problema entre eles. Mas Jesus o define como um homem bom, porque ele estava pontualmente no momento em que o irmão necessitava. Pegou o vinho, que é adstringente, e limpou aquelas feridas que estavam empoeiradas. Eram muitos machucados que podiam gangrenarem, não fossem tratados pontualmente. Então a quantidade de álcool do vinho serviu para limpar aqueles tecidos, desinfectá-los provisoriamente. Pegou o azeite e passou naqueles tecidos abertos, esgarçados, feridos, e então para preservar o que pudesse ser preservado.
colocou-o sobre a garupa do seu animal e o levou até a estalagem mais próxima, pagando inicialmente uma quantia e prometendo completar o pagamento caso a despesa fosse maior. Sabemos apenas que era uma vítima de salteadores, que tinha um homem bom que acabou por atendê-lo, e é isso que se espera do cristão, e aquele nem cristão era. É o que se espera do espírita. Naquele tempo, nem espiritismo existia como doutrina maravilhosa, doutrina espetacular, essa doutrina salvadora, libertadora que Allan Kardec nos trouxe, interpretando o Evangelho de Jesus, restaurando para nós a inteireza dos ensinamentos do Cristo. E aí, o sacerdote e o levita, ninguém sabe o nome, de que igreja pertenciam, também foram preservados por Jesus. Nós vamos encontrar várias citações. O endemoniado gadareno, o homem que era, diríamos, atormentado pelo que chamavam demônios, que eram espíritos atrasados, perversos, ou às vezes espíritos desequilibrados. Tem, além do endemoniado gadareno, o paralítico de Cafarnaum, ou de Cafarnaum. Quem era o paralítico? Tem umas citações que fala num certo Natanael ben Elias, mas, de certo mesmo, a identidade dele, como diria aquele personagem da escolinha, ninguém sabe. Mas não importa. Importa que era um homem em situação de grande obsessão, já no estado de possessividade, que perdera a independência de escolher e de fazer as coisas, manipulados mental e emocionalmente por outras mentes e outras emoções doentias, persecutórias. E ele foi libertado por Jesus. E a gente não sabe o nome dessa criatura, porque a Jesus não interessava a identidade, o registro cartorário, o nome ou o pseudônimo pelo qual o indivíduo fosse mais conhecido. Interessava a Jesus que era uma pessoa que precisava de algo em determinado momento. E pela variedade de auxílios, que vai desde um casal de nubentes numa situação de grande contradição, diríamos até de frustração, porque vê ali o vinho de excelência acabar, e Maria vem pedir a Jesus para dar uma solução para aquele problema, porque naquele tempo acabar o vinho antes de acabar a festa era um mau agouro para os nubentes. E para não deixar que aquele casal sem nome, porque Jesus preservou a identidade de ambos, relegou-os ao anonimato, para que prevalecesse o fato, a atitude de Jesus. Nós estamos falando de um tipo de atitude que o espírita não pode perder de vista, o cristão também não. Tá certo? Às vezes, determinados órgãos exigem estatísticas disso, estatísticas daquilo. Se for necessário, faça os registros, contabilize, mas mantenha isso no nível da especificidade. Quando for preciso fazer algum tipo de prestação de contas, fiscalização, os dados estão lá, né? Verdadeiros. Aquilo é a história do acontecido. Mas estamos aqui nesse momento em que nós somos
chamados a ampliar o leque dessa assistência fraterna, desse amor pelo semelhante, dessa dedicação ao próximo. Estamos sendo chamados a sermos mais discretos. Uma mãe, certo dia, viu a menininha ajoelhada na beira da cama e ela abriu a porta assim devagarinho para não assustar a menina e foi ver o que a menina estava fazendo. Ficou quietinha para que a menina não percebesse, se é que não tenha percebido. E ela ouviu a menininha terminar uma oração dizendo: Papai do céu, fazei, enfim, que os maus se tornem bons e que os bons sejam simpáticos. Que maravilha! A mãe saiu com a cara no chão, falou: não é possível. E se pôs a repensar as próprias atitudes. Simpatia para fazer o bem. Torne a sua assistência fraterna, a sua caridade, mais leve para quem precisa carregar. A cesta básica não precisa ter para o ombro do indivíduo o peso que se pagou para comprar. Pode ser leve, mesmo que tenha um peso ali, da balança, do conteúdo, do volume. Mas não pode ter o peso agregado de humilhação, de observações, às vezes bem intencionadas, mas totalmente dispensáveis. Que a pessoa leve um sorriso e um abraço fraterno e virtual, porque agora não está podendo ter abraço de natureza física. Mas quando puder, não se acanhe. Para que a pessoa leve um pouco do seu amor, um pouco da nossa bondade, um pouco da nossa generosidade. Leve o encanto do seu sorriso, o gesto da sua bondade, da sua generosidade. Para que a pessoa se lembre de nós, às vezes com saudade. E se houver gratidão da parte delas, que certamente haverá, que essa gratidão nos sustente no desejo de continuarmos fazendo bem. Tem um pensamento de Sébastien Roch Nicolas, que era um poeta e um moralista francês, lá pelos idos de 1750, que diz o seguinte: quando faço algum bem do qual as pessoas ficam sabendo, eu me sinto punido, em vez de me sentir recompensado. Porque ele achava que não foi para ter publicidade que ele fazia o bem. Nós estamos avançando para o término desse nosso tema de hoje, mas eu queria me lembrar de uma historiazinha de uma criança que estava fazendo um desenho. E a mãe se aproximou dela e disse: filhinha, o que você está fazendo? E ela assim, com os braços tapando o desenho, né, para que ninguém visse. Assim como alguém que vai lançar alguma coisa, fica cheio de cuidados, mascara, fecha, tampa, tapa, cobre, tudo até chegar a hora de tirar aquele pano para mostrar a excelência do que foi feito, do que está sendo feito. E a menininha estava então ali debruçada sobre o seu desenho, a folha de papel. E a mãe perguntou: filhinha, o que é que você está fazendo? Ela falou: mamãe, estou desenhando o rosto de Deus. A mãe falou: rosto de Deus? Ela falou: é. Mas minha filha, ninguém nunca viu o rosto de Deus. Ela falou: ah, é? É porque você não esperou terminar meu desenho. E eu me recordei de Jesus falando com Tomé, né, anunciando a sua volta à pátria espiritual.
dizendo que para onde ele ia, eles não sabiam para onde ele ia, mas sabia qual era o caminho. E aí Tomé fala para ele: Senhor, como é que nós podemos saber o caminho de um lugar que o senhor nós não sabemos onde? Aí Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Felipe, que estava ali do lado, meio distraído, se volta para Jesus e diz, faz um pedido. Pedido simples, coisa básica, diríamos. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus se volta para Felipe e fala: Felipe, eu tenho estado convosco todo esse tempo. Eu tenho permanecido com vocês toda essa trajetória e não me conheceis. Porque se me conhecestes, saberia que eu e o Pai somos um, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E quem vê ao Pai me vê, e quem vê a mim, vê a meu Pai. Naquele momento, Jesus dizia que ele era o rosto possível de se perceber, de se entender do Criador. Porque ele expressava toda a grandeza e a bondade de Deus. E é esse Cristo que vem conosco caminhando todo dia, revelando esse Deus de amor, esse Deus de bondade, Deus de misericórdia, esse Deus que não nos abandona, que não nos deixa sós. Então, para concluirmos o nosso tema da noite, eu me recordei de um episódio passado por ocasião da Segunda Guerra, quando em Londres se encontravam os soldados americanos protegendo ali, depois do término da guerra, protegendo o que restou. Havia muita desolação, saques, muita tristeza, muita fome. E um dia o soldado americano saiu do seu quartel e foi para uma área da cidade para tomar posição no seu posto. E ele parou numa padaria para buscar uns pães e levar aos soldados. De repente ele viu uma menininha com o rosto colado na vitrine da padaria que chegava a bafejar no vidro, a umedecer o vidro com a sua respiração. E ele olha para a menina e pergunta para ela: o que você está fazendo? Ela falou: eu estou aqui olhando os pães, né, porque lá em casa já faz dias que a gente não come. Eu estou aqui admirando, que bom seria ter um pão em casa. E aí o soldado pede para a balconista fazer um pacote de pães, ali um saco de pães. Entregou-os quentinho à menina, a menina saiu correndo, até sem agradecer, tão eufórica que ela ficou de levar um pão para casa, mas lá na porta ela estacou e ela se virou para o soldado e perguntou: moço, o senhor é Deus? Ele falou: não, minha filha, eu não sou Deus, eu sou um cidadão americano, né? Sou uma pessoa comum. Por que você está perguntando se eu sou Deus? Ela disse assim: não, porque a hora que o senhor chegou, eu estava pedindo a Deus para vir me dar um pão para eu levar para casa. E o senhor me deu o pão. Ele falou: mas eu não sou Deus. Talvez aquela menininha que estava desenhando Deus tivesse razão. A mãe disse que ninguém tinha visto o rosto do Criador verdadeiramente, né? Jesus disse que tinha visto e tinha estado com Deus, né? Ele termina a sua carreira na terra dizendo: Pai, terminei a minha carreira, terminei a minha obra, o que me destes a fazer está feito. Eu volto para ti, para ter contigo aquela glória que eu tinha antes que tudo fosse, antes que tudo existisse. Então, talvez aquela criança que estivesse desenhando o rosto de Deus tivesse razão. Qualquer um pode ter o rosto de Deus, se for verdade que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Não, claro, com a minha cara, né? Mas semelhança espiritual. Nós somos filhos de Deus e podemos tudo o que o Pai nos permite. E uma das coisas mais abençoadas que podemos fazer é alguma coisa para alguém mais necessitado do que nós. Então, amados, meus queridos, obrigado pela atenção
Espero revê-los numa outra oportunidade. Até outro dia, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Cristo.